Falei para os meus coordenadores aqui que eu estou entregando todas as coordenações, mas nunca acaba, né? Então, que louvado seja Deus por tudo isso, né? Pela nossa missão. Muito bom mesmo, é um prazer muito grande estar com vocês para a gente falar um pouquinho, né, sobre o Ministério de Promoção Humana e aquilo que foi passado, para que a gente pudesse trabalhar nessa noite, né? Nesse dia de hoje, para que a gente pudesse, de fato, aprofundar um pouquinho sobre esse ministério. O Maicon havia falado que a Sheila esteve com vocês na semana passada, é isso, né, Maicon? Na terça-feira passada, e aí ela falou um pouco sobre o que é o Ministério, né? O Ministério de Promoção Humana, que é, de fato, um serviço da renovação carismática, que prioriza o grupo de oração como seu campo maior de missão, né? Então, o Maicon já começou dizendo que a acolhida, ela não é um ministério, né? Muitas vezes a gente tem essa mania de falar que a acolhida ela é um ministério dentro da renovação carismática, dentro dos nossos grupos de oração, né? Então, na verdade, a acolhida ela é um dos 3 pilares, né, que compõe esse ministério, que é o Ministério de Promoção Humana. Que aí, quando a gente fala do Ministério de Promoção Humana, é como se os nossos olhos saíssem aqueles coraçõezinhos assim, né? Porque para mim é uma história mesmo de amor com Deus, com amor com o Senhor, o Ministério de Promoção Humana. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse pilar de forma específica, né? Que é a acolhida, que é um dos 3 pilares. A Sheila possivelmente trouxe para vocês, né, de forma bem clara, que o ministério é composto por 3 pilares, que é a acolhida, o pastoreio e a caridade social, né? Que eu imagino que vocês vão ver isso ao longo dessa jornada aqui, ao longo dessa formação, né, que vocês estão fazendo. E eu estou aqui até com uma camisetinha, não sei se vocês estão vendo aí, que formar é amar, né? Então, nós estamos aqui para nos formar e estamos amando o próximo dessa forma, né? Porque, de fato, nos formar é amar mesmo, para amar o outro, para cuidar do outro, né? Então, falando de forma mais específica desse pilar da acolhida, né, que compõe o Ministério de Promoção Humana, eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre o Ministério, né, que de fato é um ministério tão importante como qualquer outro dentro do nosso grupo de ação, né? O Maicon já iniciou falando sobre isso, assim como é importante o Ministério de Intercessão, o Ministério para Crianças e Adolescentes, o Ministério de Pregação, né? Também é de muita importância o Ministério de Promoção Humana. Durante esse tempo de coordenação no meu grupo de oração, eu sempre falava com o meu núcleo que se nós soubermos, de fato, fazer o Ministério de Promoção Humana acontecer dentro do nosso grupo de oração, eu tenho a certeza de que muitos problemas a gente conseguiria resolver, né, dentro do nosso grupo de oração. Porque, de fato, são serviços muito importantes que compõem esse ministério, né, que é um dos pilares. E a acolhida é um deles, né? Então, para trazer de forma, assim, bem específica para nós nessa noite, eu queria trazer para vocês que acolher de fato é amar, né? Acolher de fato é cuidar do outro, é amar o outro, é amar aqueles que estão no nosso grupo de oração, né? Hoje, aqui, assim, de forma bem rapidinha, vocês podem só levantar a mão. Quem tem o serviço da acolhida dentro do grupo de oração? Todo grupo de oração aqui tem serviço de acolhida, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente costuma dizer que a gente não tem o Ministério de Promoção Humana, né? Mas acontece que nós temos o Ministério de Promoção Humana acontecendo e muitas vezes a gente não sabe que ele está acontecendo porque a gente não sabe nem quais são os serviços que compõem esse ministério, né? Então, na verdade, o Ministério de Promoção Humana, ele acontece dentro dos nossos grupos de oração. Pode ser que muitas vezes de forma não tão específica, não tão
eficiente que ele deveria acontecer, mas ele acontece, né? Então, se a gente tem o serviço da acolhida dentro do nosso grupo de oração, a gente já começa entendendo que a gente já tem um ministério de promoção humana, né? Mesmo ele ainda caminhando em passo de formiguinha, né? A gente já tem esse ministério. Então, falando de forma muito específica, né? Se a gente for avaliar lá no dicionário, se a gente colocar aí no Google, o que é que de fato é acolher, né? O que é acolhida? A gente fala tanto de acolhida, né? Ah, eu preciso acolher bem, eu preciso, tem que ter a acolhida, um encontro, o grupo de oração, ele não pode ficar sem acolhida, né? Tem que ter alguém lá para acolher. E de fato, o que é acolher, né? Se a gente for avaliar o que significa, né, realmente essa palavra. E aí a gente vem lá com o significado dessa palavra de acolhida, que é aceitar, que é cuidar, que é admitir, que é dar ouvidos, né, que é dar crédito. Então a gente precisa começar entendendo que o serviço da acolhida, um dos pilares do Ministério de Promoção Humana, ele precisa acontecer no nosso grupo de oração de forma eficaz, né? Com excelência. Como fazer isso, né? Por que é importante? A gente sempre fala que a primeira impressão é aquela que fica, né? As pessoas que vão ao nosso grupo de oração é o primeiro contato, né? É o primeiro contato, é a acolhida. Então, nós precisamos levar isso conosco, que nós precisamos aceitar aquela pessoa que chega no nosso grupo de oração, que nós precisamos dar crédito àquela pessoa que chega ao nosso grupo de oração, que nós precisamos admitir aquela pessoa dentro do nosso grupo de oração. Então, a partir desse princípio, né, a gente entende que, de fato, é importante a acolhida no nosso grupo de oração, né? Como se diz o nome já, é acolher com agrado, né? É acolher com uma alegria sincera. A acolhida, ela se remete a refúgio, ela se remete a amparo, ela se remete à aceitação. Então, nós precisamos entender que se o nosso ministério ele já acontece, ou se nós temos a ideia de que ele precisa acontecer dentro do nosso grupo de oração, a gente precisa partir do princípio que um dos pilares do Ministério de Promoção Humana é a acolhida. E aí, como que nós vamos fazer isso, né, no nosso grupo de oração? E aí a gente entende também que é um serviço essencial para o grupo de oração. Eu não sei para vocês como que é, mas quando eu chego no meu grupo de oração, a gente quer ali ser recebido, né? A gente quer ali ser cuidado, a gente quer de fato ser acolhido, né? Então, é um serviço, se vocês quiserem anotar, é um serviço de importância para o grupo de oração, né? Muitas vezes, o que é que, às vezes, assim, a gente entende? Qualquer pessoa pode acolher, né? Nós podemos colocar qualquer pessoa para acolher, para cuidar da acolhida, né? E o serviço da acolhida ele é tão importante quanto todos os outros que acontecem dentro do nosso grupo de oração. Se a música é importante, se a condução da oração é importante, se a pregação é importante, se o ministério das crianças é importante, a acolhida é tão importante quanto. Então, por isso que nós precisamos fazer essa acolhida de forma excelente, né? De forma com que nós amemos aqueles que o Senhor confiou a nós, que o Senhor confiou ao nosso grupo de oração. Então, ela precisa ser feita de forma excelente, né? De forma eficaz, de forma eficiente, que gere frutos, assim como o Maicon falou, né? A acolhida, ela gera fruto, porque se eu sou bem acolhida ao chegar a um grupo de oração, eu quero voltar na próxima semana naquele grupo de oração, né? Agora, se eu sou mal acolhida, se as pessoas não me olharam de uma forma com que eu me senti amada, na próxima semana eu não tenho nem interesse de ir para aquele grupo de oração, né? Então, a acolhida, ela é aquilo que se remete a amparo, a aceitação, né? Nós precisamos aceitar os erros dos filhos de Deus, né?
nós precisamos aceitar que aqueles são os filhos de Deus, né? Não aceitar os erros, desculpa, mas aceitar o filho, né? Aquele que vem para o nosso grupo de oração como o próprio filho do Senhor, né? Como aquele que o Senhor confiou a cada um de nós. Jesus é aquele que nos ensina de forma especial aquilo que é acolhida, né? Aquilo que é uma forma de acolher, aquilo que é uma forma de amar, aquilo que é uma forma de cuidar. E aí eu queria convidar vocês a pegarem comigo a palavra no Evangelho de São Marcos. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versículos de 1 a 5. São Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Olha só o que diz essa palavra. Noutra vez, entrou ele na sinagoga e achava-se ali um homem que tinha a mão seca. Ora, estava-no observando se o curaria no dia de sábado, para o acusarem. Ele disse ao homem da mão seca: Vem para o meio. Então lhes pergunta: É permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calavam. Então, lançando um olhar indignado sobre eles e contristado com a dureza dos seus corações, diz ao homem: Estende tua mão. Ele estendeu-a, ele estendeu-a e a mão foi curada. Saindo os fariseus dali, deliberaram logo com os herodianos como o haviam de prender. Palavra da salvação. Glória a Olha vós, só o que o Senhor. Senhor nos ensina nessa palavra, né? Jesus é aquele que traz para o meio, né? Ele chama para perto. Então, o Senhor é aquele que quer cuidar de nós. E a acolhida, ela é um meio para que o Senhor possa cuidar de nós e daqueles que participam do nosso grupo de oração. A acolhida ela é um pilar tão essencial, que é necessário que nós entendamos que é um serviço no grupo de oração, que é uma atitude de amor, né? É uma atitude de amor de quem acolhe. É aquilo que vai facilitar a abertura do coração do irmão que chega no nosso grupo de oração. Então, quando chega-se no grupo de oração, é necessário que nós façamos uma acolhida de qualidade, porque ali, a partir daquele momento, o nosso irmão, aquele que chega para a reunião de oração, ele já vai começar a abrir o coração para aquilo que o Senhor tem a fazer na vida dele, né? Então, é a partir dessa acolhida, a partir desse cuidado, a partir desse amor que nós vamos dispensar ali naquela entrada. Seja ela mais calorosa, seja ela mais calma, né? Tem diversos tipos de se acolher dentro de um grupo de oração, na reunião de oração, né? Mas que ela seja feita com amor, né? Que ela seja feita com carinho. E aí eu queria trazer para vocês também que Jesus nos ensina, né? O que de fato é a acolhida. Jesus, que é o bom pastor, né? Aquele que acolhe as ovelhas, aquele que cuida daquelas que estão doentes, né? Que estão com as perninhas quebradas, né? Muitas vezes a gente quer acolher no nosso grupo de oração só aqueles que já são do nosso meio, né? Aqueles que já são os nossos amigos. Eu não sei se vocês reparam no grupo de oração de vocês, às vezes a gente fala na nossa avaliação lá. A hora que chegam os nossos amigos, os nossos compadres, né? Nosso grupo de oração, assim, a gente criou uma amizade tão grande que a gente tem compadres no nosso grupo de oração. Então, às vezes, quando chega aquele que você já conhece, aquele que você já tem mais intimidade, às vezes você acolhe de uma forma, aí chega um outro irmão e acolhe de outra, né? E Jesus é aquele que acolhe a cada um de nós da mesma forma, né? Talvez acolhe até mais aqueles que precisam mais, né? Aqueles que estão lá necessitados, né? Então a gente precisa entender que para acolher de forma eficiente, de forma eficaz, a gente precisa olhar com o olhar de Jesus, né? Com o olhar amoroso que Jesus tem por cada um de nós, com o ouvido atento que Jesus tem com cada um de nós, né?
Quantas coisas nós levamos para o Senhor, né? Quantas coisas nós apresentamos aos pés da cruz de Jesus. E Ele é aquele que acolhe tudo, né? E a gente quer escolher qual que nós vamos acolher bem, qual que nós vamos acolher com carinho, né? Então a gente precisa entender que acolher é amar, que ouvir o irmão é amar, que dar um abraço no irmão quando ele chega na nossa reunião de oração e a gente percebe que ele precisa desse abraço, também é amar, também é cuidar, é olhar com o olhar de Jesus, né? E aí, para que isso aconteça de forma excelente no nosso grupo de oração, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, né? Porque tantas vezes a gente pensa assim, é só acolher, né? Eu vou em cima da hora, chego lá e acolho e falo lá, paz de Jesus, seja muito bem-vindo, né? Mas eu não rezei, eu não estou plena do Espírito Santo, eu não estou cheia do Espírito Santo. E aí a pessoa chega para a reunião de oração e a gente não consegue amá-la, não consegue cuidá-la, porque nós só amamos porque Deus nos amou primeiro, né? Porque Ele cuidou de nós primeiro. Nós não amamos porque nós somos bonzinhos, ou somos tão bonzinhos assim, né? Não amamos, amamos porque Deus amou. Deus cuidou de nós primeiro. Então, a partir do amor que nós experimentamos, é o amor que nós levamos para o outro, né? Então, Jesus é esse que nos ensina a cuidar, ele nos ensina a acolher, ele nos ensina a amar, né? Jesus nos ensina que, em primeiro lugar, somos nós servos que precisamos treinar esse acolhimento. Onde que nós vamos treinar esse acolhimento? Na nossa família, no nosso núcleo, nas nossas reuniões de servo, né? Então, nós precisamos treinar. O Senhor, ele nos dá essa oportunidade, né? De treinar com a nossa família, de acolher o outro, de acolher os marginalizados, de acolher aqueles que mais necessitam, né? Para que a gente possa acolher bem aqueles que vão ao nosso grupo de oração, né? Então, acolher, perdoar, também é acolher. Perdoar o irmão, que tantas vezes nos dá trabalho, né, no grupo de oração. Quantos são? A gente também dá trabalho, né? Nós somos humanos, né? Somos limitados, cheios de erros, de falhas, de pecado, né? Tantas vezes é o nosso próprio pecado que nos desfigura, né? Dessa imagem e semelhança do Senhor. E aí a gente vai para o grupo de oração, chega lá, um irmão nos acolhe, nos ama, nos abraça, cuida de nós do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos, né? E aí a gente volta para casa entendendo que Deus colocou aquele irmão para nos acolher, para nos amar. Então, é um pilar muito importante dentro do Ministério de Promoção Humana. Eu diria que não existe um mais importante do que o outro, né? Se pastorear é importante, se cuidar, né? Se pegar na mão, assim como o Senhor faz conosco, né? Nos tira da lama, levanta, a gente cai, levanta de novo. Acolher também é um serviço muito importante, né? Então, perdoar também é acolher, né? Também é amar. É uma das formas que nós temos de acolher. E aí eu quero falar um pouquinho sobre a acolhida no grupo de oração, né? Não tem como a gente acolher à distância, né? A gente pode. Eu falava sobre isso na minha reunião de núcleo ontem. A gente precisa conhecer o outro. Acolher é cuidar do outro, é saber da vida, né? É entender o que aquela pessoa tá passando, é chamar para perto, né? Na palavra do Senhor fala que se nós tivermos, se a gente tiver compaixão, a gente vai olhar para o outro com um olhar diferente, né? Então a gente precisa comunicar de perto, né? Então é necessário urgentemente que nós rompamos com a indiferença dos tempos atuais, né? Com esses relacionamentos frios que a gente tem mantido com tantas pessoas, né? Muitas vezes de forma tão superficial. Estava falando ontem para uma irmã que faz parte do núcleo, que foi a pessoa que foi eleita a coordenadora do nosso grupo de oração agora. Ela me ligou ontem falando sobre algumas pessoas que ela já tem rezado, e eu falei para ela, olha, essa pessoa realmente, ela já participa do nosso grupo de oração há algum tempo, e eu não sei te falar da vida dela.
E aí eu falava para ela que isso, na verdade, não pode acontecer no nosso meio, né? Se é uma pessoa que já está no nosso meio, como que eu, que sou coordenadora do grupo de oração nesse tempo, não a conheci ainda, não conheço a fundo, não sei da vida dela de forma pessoal, sei quem ela é, o nome dela, ela participa do grupo de oração, mas isso se remete a esse tipo de relacionamento que nós estamos vivendo, né? Nesses tempos atuais. Então, de fato, é necessário acolher com amor, acolher com cuidado, né? Acolher com aceitação, acolher de forma amorosa, né? Essa atitude mesmo de amor de quem acolhe, né? Então, a acolhida no nosso grupo de oração, ela precisa romper com as indiferenças, né? O grupo de oração, ele é lugar de abrigo. Eu não sei vocês, mas como eu me sinto amada, como eu me sinto cuidada no meu grupo de oração, né? Então, o grupo de oração, ele é um lugar de abrigo. Ele é um lugar onde os laços, eles precisam se estreitar, né? Então, é a atitude de amor de quem acolhe para a atitude de amor daquele que vai ser acolhido, né? Então, nós temos dois personagens nessa proposta da acolhida, né? Do pilar da acolhida, que é o acolhido e é o acolhedor. O acolhido é aquele que chega, né? Aquele que chega ao nosso grupo de oração. É aquele que vem pela primeira vez, é aquele que começa a participar da nossa reunião de oração, do nosso grupo de oração, né? A gente muitas vezes faz menção até ao filho pródigo, né? Aquele que vai também muitas vezes, vai embora e volta e precisa ser acolhido novamente, né? Então a gente tem duas figuras, que é a figura do acolhido e a figura do acolhedor. O acolhedor é aquele que ama, aquele que cuida, né? Aquele que olha com carinho, aquele que olha com amor mesmo, né? Com o olhar que Jesus olha para cada um de nós. E aí também eu queria trazer um pouquinho de ações práticas da acolhida no grupo de oração. Eu não sei como que funciona no grupo de oração de vocês, né, Maicon? Às vezes a gente tenta dar receitas, né, de como que pode ser feito, mas na verdade não tem como dar muita receita, porque aquilo que acontece no meu grupo de oração talvez não dê certo no seu grupo de oração, né? A forma que as pessoas gostam de ser acolhidas, né? Mas isso daí é uma dinâmica mesmo do Espírito Santo de Deus. Ele vai nos dando essa inteligência, né? Essa criatividade para acolher, para amar, para cuidar do outro, né? Mas aqui no nosso material, que é essa apostilinha aqui, eu não sei se vocês a possuem, mas é uma apostila muito importante para todo o serviço, né? Do Ministério de Promoção Humana, que aqui nela vai falar exatamente sobre a acolhida e o pastoreio no grupo de oração, né? E aí, formas práticas da acolhida, né? No meu grupo de oração, por exemplo, nós temos crachá para acolher as pessoas que participam do nosso grupo de oração. Então, a gente tem lá uma mesinha na entrada do nosso grupo de oração, tem um crachazinho, e lá, quando as pessoas entram, a gente consegue chamar o pessoal pelo nome. No momento de oração, a gente vai rezar pelo irmão, a gente chama ele pelo nome, então ele se sente ali acolhido de uma forma mais particular, né? Dá 100% certo o crachá? Não dá 100% certo o crachá. Tem gente que não gosta, tem uns que reclamam que estraga a roupa, entendeu? Mas é uma forma que nós criamos para conhecer melhor e ter também um cadastro dessas pessoas, né? Então, tem várias possibilidades da gente trabalhar essa acolhida, né? Que é a lembrancinha, que é acolher os novatos, né, de uma forma específica dentro da nossa reunião de oração, faz parte da acolhida. Então, são alguns cuidados, né, que a gente precisa ter. A gente precisa ter cuidado no discernimento das pessoas que vão para essa acolhida, né, das pessoas que vão para esse serviço, que compõem esse ministério. A gente precisa arrumar um ambiente, faz parte também da acolhida, né? Queria destacar que a acolhida ela não termina quando as pessoas entram para a reunião de oração. A acolhida ela só termina ao final da reunião de oração, né? É importante que sempre fique uma pessoa ali para poder acolher, porque o grupo de oração ele é porta aberta. O meu grupo de oração, por exemplo, ele acontece na capela da nossa paróquia,
que dá a porta para a rua, especificamente para a rua. A gente está fazendo ali nossa reunião de oração e está passando moto, está passando carro, tem um campo de futebol, um centro esportivo bem em frente. Então, ali pode chegar uma pessoa a qualquer momento. Então, é importante que tenha uma pessoa que faça, né, parte do ministério, que está nesse serviço da acolhida, ali no grupo, na reunião de oração, né? Então, são algumas ações práticas, né, que a gente precisa começar a desenvolver dentro da nossa reunião de oração, né? E aí, uma das coisas bem importantes que eu queria deixar também, assim, bem frisada, é essa questão que o Maicon já iniciou falando, que a acolhida, ele é um serviço, né? Ela não é um ministério. O Ministério de Promoção Humana, ela está para muito além desse serviço da acolhida, né? Nós já falamos aqui que são 3 pilares, que é a caridade social, pastoreio e a acolhida. Então, a acolhida, ela compõe um serviço que é de extrema importância para os nossos grupos de oração, né? Mas ela é um serviço desse ministério, né? Então, a gente precisa começar a entender que a acolhida, ela é tão importante quanto os outros serviços, né, que acontecem na nossa reunião de oração. Então, ela tem que acontecer de uma forma excelente. Para nada mais, nada menos, a gente sempre fala aqui no nosso grupo de oração, é dar a vida, né? Dar a vida para a nossa reunião de oração, dar a vida para o nosso grupo de oração e, de forma muito específica, também dar a vida na acolhida, no serviço que nós nos comprometemos a fazer. Porque é a partir dali que as pessoas vão se encantar com a nossa reunião de oração. É a partir dali que as pessoas começarão a dar abertura para que, de fato, o batismo no Espírito Santo aconteça na vida delas, né? E, através de tudo isso, elas tenham uma experiência pessoal com Jesus, né? Que é, de fato, a proposta, né, do nosso grupo de oração, para que as pessoas se encontrem com Jesus, para que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. Agora, imagina vocês, se eu chego para uma reunião de oração, muito possivelmente eu fui ali em busca de algo, né? Porque eu não saio da minha casa para ir para a reunião de oração só porque eu sou boazinha e eu quero ir para a igreja. Possivelmente eu vou ali em busca de algo, né? De alguma coisa para de fato mudar a minha vida. E aí eu sou mal acolhida. Já no início, posso dizer que ali você já queima um cartucho, né? Porque ali você já não cuida, você já não ama, aí a pessoa já entra de uma forma já com o coração fechado, né? Então é possível, é necessário a gente entender isso, que a partir da acolhida a gente já precisa cuidar e amar, né, o outro. Eu falei muito, Maicon? Não, irmã, não. Até a A chamada chamada aqui aqui pregou uma pregou uma peça na peça na gente. Era gente, para era não para ter não ter tempo, mas tempo, mas alguma coisa. Ah, Hoje, não deu coisa tempo. hoje. E hoje. Mas aí a gente vai entrar no outro link, né? Isso. Isso. A hora Acabei que me cair afogando aqui. 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 Pode Pode continuar, irmã, continuar, tá? irmã, Fica bem tá? Fica bem tranquilo. tranquilo. Tá bom. Então, assim, o que eu queria deixar assim bem específico para vocês, né, nesse pilar da acolhida, é essa necessidade mesmo de a gente entender que da mesma forma que a gente reza para conduzir uma oração, da mesma forma que a gente reza para fazer naquele dia ali uma pregação, é necessário que nós estejamos cheios do Espírito Santo para acolher, para cuidar do outro, né? Daquele que chega na nossa reunião de oração. Então, Jesus é o maior de todos os acolhedores, né? É aquele que nos acolhe, que nos ama, que cuida de nós o tempo todo. Então, se nós queremos ser os discípulos de Jesus, nós precisamos também cuidar do outro, né? Com esse amor que o Senhor cuida de nós a todo tempo, né? Então, é entender isso mesmo, que a gente precisa de ter ações práticas no nosso grupo de oração que nos faça cuidar do outro, acolher com amor, né? Acolher mesmo com cuidado, né? A acolhida, ela está ligada ao pastoreio, né? E ela acontece durante todo o grupo de oração, né? Ambos são serviços que se complementam, né? São serviços que se apoiam, serviços que se ajudam, né? Eu preciso tantas vezes da acolhida
para eu fazer também um pastoreio de forma eficiente, né, de forma eficaz no grupo de oração. E aí, na próxima semana, possivelmente, eu acredito na próxima semana, vocês vão ouvir falar também sobre o pastoreio, né? Mas são dois serviços que trabalham juntos, né? Eu preciso tantas vezes de saber qual que é o nome daquela pessoa, qual que é o telefone. Isso daí eu já faço lá na acolhida, né? Quando começa a minha reunião de oração. Então, é um serviço muito essencial para o grupo de oração. E aí eu havia falado com o Maicon que a gente ia fazer uma fala, né? E de repente deixar para algumas possíveis perguntas para a gente conversar um pouquinho, né, sobre esse serviço, de repente tirar alguma dúvida ou dar alguma sugestão, né, se for interessante também. Aqui só tem coordenadores do ministério, Maicon? Não, irmã, aqui tem Todo mundo coordenadores do e tem Ministério de Promoção Humana. servos de Ok. grupo de oração também, sabe? Então, Ótimo. aqui tem todo mundo que serve aí dentro dos nossos grupos de oração. E a ideia é que a gente pudesse chegar em todos os irmãos para gerar esse entendimento sobre o Ministério de Promoção Humana. E esse despertar, né? Isso, exatamente. Eu falava em algumas idas para o ENF que eu achava que todo mundo tinha que participar do workshop do Ministério de Promoção Humana. Porque a gente comentava na terça-feira passada justamente isso, né? Porque dentro das realidades dos nossos grupos de oração e da dinâmica do nosso grupo de oração, todos nós somos chamados a ser promotores humanos, né? Todos nós somos chamados a ter esse olhar para o outro dentro do nosso grupo de oração, nos servos, com a pessoa que chega, no acolhimento. Oi? Deixa eu só desativar aqui. Mas é isso. Uhum. É isso. E aí, assim, Maicon, se de repente você quiser abrir agora, né, para a gente falar um pouco mais e de repente tiver alguma dúvida e a gente trazer, porque eu vi que você me mandou, né, e de fato é um diálogo, né? Então, se a gente puder conversar mais assim nesse sentido também, eu acho que é bem importante, né? E a gente consegue esclarecer algumas dúvidas, né? Até mesmo alguns formatos, né, de como fazer. E aí eu acho que isso é bem específico de cada grupo de oração, né? Mas é muito interessante. Hoje mesmo eu falava para essa irmã que vai coordenar agora o grupo de oração. A gente recebeu aqui um formato, meu esposo foi até fazer uma pregação em um grupo agora à noite, e aí, assim, o formato de como eles mandam, né? A pregação, o tempo de pregação, como que deve ser feito. E aí eu compartilhei com ela e falei para ela, aquilo que é bom, a gente tem que compartilhar, né? Se vai de fato funcionar no nosso grupo de oração, a gente não sabe, mas a gente precisa, né, tentar. Então, assim, a gente está aqui para isso mesmo, para contribuir, né? E de repente, se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta e a gente ir dando andamento, pode ser. Isso. Então, irmãos, agora a gente abre, né? Para vocês, caso queiram perguntar algo dentro daquilo que foi conversado hoje, do que a Débora colocou, de questões práticas, de como organizar uma acolhida lá no seu grupo de oração, a gente deixa esse espaço aberto. Oi, boa noite. Sou Eliton, aqui da Diocese de Joaçaba. Como começar esse serviço no grupo de oração? Como começar? Às vezes a gente tem uma realidade de grupos pequenos, e nos grupos pequenos, assim, se preocupa com a pregação, intercessão, se preocupa com a música. E como começar? Isso é determinado no núcleo? Como é que faz isso? Sou Elilton. Sou Eliton. Eliton, tá. Então, olha só, assim, como que a gente pode começar? No seu grupo de oração hoje não existe esse serviço. Não existe. Ou se existe, existe de maneira... quando você falava, chega na última hora, chega às 7 horas ali em cima, vai lá, acolhe. Então, não é uma acolhida eficiente. Entendi. E tem um núcleo no grupo de oração? Núcleo de serviço, coordenador de grupo de oração? Tem. Então, assim, como que a gente vê que é o primeiro passo, que é importante? De repente, o coordenador, ele ter aí uma pessoa
porque normalmente os nossos núcleos, eles são compostos, né, de pessoas que coordenam um determinado ministério, né? Então, de repente, discernir aí dentro desse núcleo, talvez até mesmo dentro do núcleo do núcleo que já existe, quem que, de repente, poderia ser esse possível coordenador do Ministério de Promoção Humana, né? Então, esse coordenador, ele começar a fazer esse trabalho, né? Por exemplo, a acolhida, ela precisa chegar antes, né? Se o meu grupo de oração, ele começa às 7h30, eu preciso chegar, assim como os outros servos também precisam, mas muitas vezes nem chegam, né? Mas a acolhida, de fato, precisa chegar antes, porque a acolhida, a organização, aquele que arruma o som, né? Então, primeira coisa, designar uma pessoa que vai ser esse coordenador desse ministério. E, a partir daí, começar com algumas ações práticas desse ministério, né? Por exemplo, fazer um cadastro. Não sei se, de repente, o grupo de vocês tem um cadastro, né? Mas pode começar com um cadastro dessas pessoas, né? E aí, pode Débora, começar... a chamada vai cair agora, a gente vai para o outro link daí, tá? Tá ótimo. Está quase no fim, está no último minuto aqui. Acho que a gente já pode ir migrando para o outro link. O link de iniciato. 5 estrelas, tudo que eu tenho direito, tudo para uma pessoa. Ok. Voltamos. Voltamos, aham. Deixa eu entrar pelo celular aqui para gravar também. Fazendo uma logística toda aqui para conseguir gravar. Acho que o irmão que perguntou não está aqui, né? Ainda. Deixa eu ver aqui. Eu acho que já. Deixa eu ver. Não, ainda não. Ele está me pedindo o link aqui, peraí. Deixa eu mandar para ele também. Então, assim, Maicon, só dando continuidade, né? E aí eu até deixei para falar sobre isso nesse momento aqui, porque eu imaginei que iam surgir realmente algumas perguntas, né? Falando assim, se sobre a acolhida, ela pode não acontecer no grupo de oração, né? E aí os nossos materiais, eu não sei se vocês também têm, que é esse daqui, ó, RCC Responde, do Ministério de Promoção Humana, é o livrinho que todos nós precisamos ter, né? Nos ajuda. Esse aí eu acho que é o antigo, não é, Maicon? Esse Esse daqui já é o novinho, tá? O Maicon vai para o ENF e quem não for, ele vai levar para todo mundo. É só fazer a encomenda, que eu venho com a mala cheia. Esse daqui é o novinho, que saiu agora, foi lançado no ENF esse ano, no início do ano. Então, aqui ele fala também um pouquinho sobre o Ministério de Promoção Humana, né? Ele está mais completinho, sobre o Abraço do Pai, o projeto Abraço do Pai. Então, ele está um pouquinho mais completo. E aí, aqui vai falar sobre isso, né? Que o Ministério, que a ação, as ações de acolhida, elas precisam acontecer.
E aí o irmão perguntou como fazer isso acontecer, né? Às vezes a gente fica com 1000 planos, né? Mirabolando um monte de coisa. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O importante é começar a fazer, né? A gente precisa começar a fazer de um jeito simples, porque, na verdade, essas ações da acolhida, elas precisam mostrar aos irmãos que eles são especiais para Jesus, de forma simples, né? O Espírito Santo é simples, ele vai nos dando essa capacidade de forma simples. A gente não precisa ficar inventando 1000 coisas, né? A gente pode fazer uma lembrancinha simples, a gente pode fazer uma forma de acolher lá na porta de uma forma simples, mas é necessário começar a fazer, né? Igual o irmão perguntou, quais são os primeiros passos? Entendemos que precisa ter uma pessoa para tomar frente desse serviço, né? De repente, eleger uma pessoa dentro do próprio núcleo, né? Ou talvez rezar, discernir, entender quem que uma pessoa que poderia vir compor esse núcleo, né? De serviço, coordenando esse ministério. Começa com um dos serviços, né? Começa, de repente, com o serviço da acolhida, depois começa a fazer um trabalho com o serviço do pastoreio, né? Dentro do Ministério de Promoção Humana, e aí as coisas vão encaminhando, né? E a gente vai rezando, vai pedindo ao Senhor para clarear a nossa visão, para a gente entender, de fato, o que é necessário no nosso grupo de oração, né? Isso mesmo, Débora. Eu acho que o importante é a gente ter essa visão, esse olhar apurado para a necessidade de fazer com que a acolhida aconteça, né? Dentro do grupo de oração, de uma forma estruturada, de uma forma organizada, né? E com aquilo que a gente tem, né? Com os nossos pães e os nossos peixes, né? Ofertar aquilo que a gente tem. Porque às vezes a gente fica pensando, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Não, começa com o que você tem, né? Começa de acordo com a sua realidade. Não bagunçada, né? É claro, né? Não de qualquer jeito, né? Que isso fique bem claro, né? Para que não se tenha um entendimento errado, mas que a gente dê esse passo, né? Em direção. E aí você vai organizando, mais pessoas vão se achegando, mais pessoas vão entendendo, para que a acolhida possa acontecer, né? A gente gosta muito, assim, de orientar o pessoal aqui, para que faça isso nos grupos de oração, que a partir da acolhida você também tem ali um livro de visitas, né? Vamos colocar assim, um caderninho, que a pessoa vai ali, coloca o seu nome, o seu telefone, a data de aniversário, porque com isso fazendo parte da acolhida, esses dados, né, das pessoas que participam, elas vão proporcionar depois lá na frente, o que a gente vai conversar na semana que vem, mais ferramentas para que o pastoreio também possa acontecer com aquelas pessoas que estão vindo, né, no nosso grupo de oração. A gente já está orando lá na frente, já estou falando lá do pastoreio, mas é algo que tem que estar organizado na acolhida também, né? Então, às vezes o pessoal pergunta, o que eu posso fazer? Primeiro, um sorriso, né, do Espírito Santo, um abraço apertado de Jesus para acolher esses irmãos que estão chegando no grupo de oração. Mas ações práticas, né? Estar atento dentro do nosso grupo de oração. Como você bem frisou nas suas palavras, a acolhida, ela não termina quando o grupo de oração começa, né? A acolhida, ela vai terminar quando o grupo de oração terminar, quando as portas da igreja forem fechadas, né? Se o seu grupo de oração é na igreja, mas enfim, quando as portas forem fechadas, aí a acolhida termina naquele dia, né? Então... E aí a gente precisa ter esse cuidado também, Maicon, porque assim, eu entendo que aqui a maioria de nós fazemos parte de núcleo, né, de serviço. Então a gente tem que entender que a gente precisa acolher a todos, né? Se a gente for pensar no formato do grupo de oração, coordenador é aquele que acolhe e pastoreia ali o núcleo, né? O núcleo cuida dos servos do grupo de oração e os servos, no geral, cuidam daqueles que estão chegando para o grupo de oração, né? E da mesma forma é a forma de acolher. Nós precisamos acolher a todos, né? Cuidar de todos. Então, é necessário a gente entender que o formato que eu acolho lá no meu grupo de oração, ou talvez até o jeito que eu acolho a Sandra,
é diferente do jeito que eu vou acolher o Maicon, né? Por isso que a gente bate muito nessa tecla de que a gente precisa estar em oração, a gente precisa estar cheio do Espírito, né? Não pode ser pessoas tão recém-convertidas, né? Porque ali na acolhida pode acontecer uma situação de repente, uma pessoa precisar de uma oração, né? Então, precisam ser pessoas que estejam, de fato, preparadas. Do mesmo jeito que a gente não coloca o microfone na mão de uma pessoa qualquer para ela ir lá pregar a palavra do Senhor, a gente também não pode colocar uma pessoa que, de repente, não esteja preparado para acolher o irmão, né? Então, assim, a gente sempre fala isso no grupo de oração. É um cuidado especial mesmo, né? É acolher a todos, é cuidar de todos, é ter a percepção daquele que não quer pegar na mão, porque tem gente que não quer pegar na sua mão, então é necessário ter essa percepção, é necessário ter a percepção daquele que não quer abraçar, tem um que já chega com os braços abertos, né, para a gente abraçar, tem outros que não. Alguns chegam, você vai pedir de início a data de nascimento, telefone, endereço, não, vai com calma, né, no primeiro dia que ela vai, pede o telefone, daí a pouco ela foi 2, 3 vezes, opa, peraí, então, qual que é a sua data de nascimento, né, a gente faz um cadastro, você, de repente, não se importa de passar os seus dados para a gente, né, para a gente ter um cadastro, para o dia do seu aniversário a gente entrar em contato com você, então, tudo isso acontece ali na acolhida, exatamente para que depois o serviço do pastoreio, ele possa acontecer, né. A gente estava com uma proposta muito bacana aqui no nosso grupo de oração, que ela vem a partir da acolhida, e que é um serviço de pastoreio, né? Como que a gente estava fazendo? A gente, o nosso Ministério de Promoção Humana, ele ainda não está totalmente estruturado. A gente tem uma pessoa dentro do núcleo que representa esse ministério, e aí como que a gente faz? Como a gente tem crachá, é uma ideia, tá, gente? De repente pode funcionar para o grupo de vocês também. O pessoal pega ali o crachá na entrada, né? A hora que ele está no meio da reunião, mais ou menos, a pessoa que está responsável, ela retira os crachás que não foram entregues daquelas pessoas que não foram na reunião de oração naquele dia, e ao final da reunião, ela fica lá na porta com uma sacolinha. E aí todo mundo que sai entrega o crachá para ela, e aí ela coloca aquele crachá ali naquela sacolinha. A partir dessa sacolinha, ela consegue saber quem esteve na reunião naquele dia. E as pessoas do núcleo tem determinadas pessoas que elas cuidam, entendeu? Por exemplo, se nós somos 10 pessoas no núcleo, eu cuido de 10, o outro irmão cuida de mais 10, e aí essa pessoa que faz esse controle, essa planilha, ele consegue falar para mim, olha, fulano tem 3 quintas-feiras que não vem à reunião de oração, a outra faltou, tem 2 quintas, entendeu? Essa daqui está vindo de forma contínua, então vamos cuidando, né? Vamos cuidar do outro que não veio também. E aí, a partir daí, a gente vai fazendo esse pastoreio. Conseguimos visitar todo mundo? Humanamente falando, é impossível, né? A gente trabalha, a gente tem filho, tem família, tem outros afazeres também na obra de Deus, né? Então, a gente não consegue, mas a gente consegue mandar uma mensagem, a gente consegue fazer uma ligação, né? Olha, nós estamos sentindo sua falta. A gente percebeu que tem 2, 3 reuniões que você não participa do grupo da reunião de oração, então... quinta-feira agora tem reunião, então vem participar com a gente, né? Então, vocês entendem que é um serviço da acolhida que leva lá para o pastoreio, ele ajuda a gente a fazer o pastoreio, né? E é um serviço que acontece lá na acolhida, no início até o fim da reunião de oração. Porque, por exemplo, se a gente entregasse o crachá e aí depois, no final, a pessoa ia lá, jogava o crachá numa caixinha lá e fosse embora, entendeu? É um serviço perdido, né? Porque aí a gente poderia aproveitar, mas não estaria aproveitando. Então, a gente aproveita nesse sentido, né? É uma possibilidade também, né? De começar um serviço de acolhida, cuidando desses que participam, né? Eu não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta, mas eu vou aproveitar aqui até para incentivar, né? Nessa dinâmica da acolhida, em termos práticos, Débora, durante o grupo de oração, qual o olhar, dentro disso que você estava falando agora, qual o olhar, qual a visão, o que a acolhida pode fazer durante o grupo de oração? Durante a reunião de oração, né? Isso.
Então, durante a reunião de oração, isso. Olha o tanto que o nosso serviço, esse pilar é importante, né? A gente percebe as pessoas quando nós temos um olhar perspicaz, a gente percebe a pessoa assim que ela chega na reunião de oração. Eu não sei como que é para vocês, muitas vezes quando começa a nossa reunião de oração, eu fico lá na porta, né? Porque nesse tempo eu estou como coordenadora. Então a gente já consegue entender se a pessoa ela chegou um pouco triste, se ela chegou diferente naquele dia, porque a gente vai conhecendo, né? As pessoas que participam do nosso grupo de oração. Então a gente já consegue perceber essas pessoas ali na entrada, né? Então começou a reunião de oração, começou ali o momento de oração, é um momento onde a gente está ali para o serviço, né? A gente vai entendendo aquela pessoa ali, Deus está suscitando no meu coração que eu posso orar com ela, que eu posso cuidar dela nessa reunião. Eu não preciso deixar especificamente para determinados servos, né? Para um servo da intercessão, para um servo. Se eu estou cheio do Espírito, se eu orei, se eu vim para a reunião de oração, sabendo aquilo que eu preciso fazer, sabendo que Deus vai me usar para essa reunião, aquilo que eu falei anteriormente, né? Nada mais, nada menos do que dar a nossa vida pela ovelha, né? Então, além de cuidar ali no início, a gente pode cuidar durante toda a reunião de oração, né? A gente pode rezar, a gente pode se colocar à disposição do outro, né? Então, a gente pode cuidar dessa pessoa ali durante toda a reunião de oração. Ah, é um novato, eu percebi que ele veio hoje pela primeira vez na reunião de oração. Posso sentar próximo dele, ali naquele momento de animação eu posso contribuir, eu posso rezar por ele de voz alta, entendeu? O crachá no nosso grupo de oração, ele nos ajuda muito, porque a gente pode chamar o irmão pelo nome, então a partir dali ele já começa a se sentir importante, né? Nossa, mas meu nome, né? Como que essa pessoa sabe meu nome? Então a gente está ali rezando. Então a gente cuida dessa pessoa o tempo todo, entendendo que nós somos os servos, né, para aquela reunião de oração. Perfeito, era mais ou menos nessa linha, né? E quero completar um pouco, além também disso, né? Desse olhar com as pessoas, mas também ter esse olhar apurado para a dinâmica do grupo em si, né? Ah, daqui um pouco o pregador está lá, está sem água, vai levar um copinho de água para o pregador. O Ministério de Música talvez está lá, às vezes, teu grupo de oração tem um músico só, e também está lá precisando de um apoio de água, de alguma coisa, ou o som está muito alto, dá um... Né, esse olhar, essa percepção apurada para que as coisas aconteçam de uma forma harmoniosa dentro do grupo de oração, né? Na hora da palavra, talvez se a pessoa está indo a primeira vez, ela não tem Bíblia ou não levou Bíblia, e aí algo que você pode fazer dentro do seu grupo de oração é ter algumas Bíblias, né? Isso é algo bem bacana de fazer, ter algumas Bíblias reservas, e você vai lá enquanto Ministério de Promoção Humana, enquanto servo, senta do lado desse irmão, abre a palavra com ele, ajuda ele a acompanhar a palavra durante a leitura no momento da pregação. Então, promovendo mesmo o outro, né? Exatamente. São pequenas coisas, né? São pequenos gestos, pequenos detalhes que fazem parte do exercício da acolhida dentro dos nossos grupos de oração, que vai muito além de estar apenas plantado, eu vou usar essa palavra, lá na porta de entrada do seu grupo de oração, da sua reunião de oração. Falando boa noite, né? Falando boa noite, estendendo a mão, dando um abraço, é muito além disso, né? Então, vejam a profundidade desse serviço prestado com amor, com zelo, com carinho, com preparação e organização, né? Então, quando a gente é organizado, o Espírito Santo age de uma forma muito melhor. Eu acho que é mais fácil para ele. E muitas vezes, Maicon, a gente deixa para o outro, né? Porque muitas vezes a gente mesmo, como Ministério de Promoção Humana, a gente coloca os outros serviços como muito mais importantes, né? Para a reunião de oração, mas não são. Os serviços que são feitos pelo Ministério, né? Que compõem o Ministério, eles são tão importantes quanto os outros, né? Isso daí que você falou sobre essa atenção, ela é muito importante mesmo, muito importante. A gente sempre fala aqui, no nosso grupo de oração, a gente precisa estar atento a tudo que acontece na reunião de oração, né? O nosso abastecimento, o nosso dia na nossa reunião do núcleo, né? Então, a gente está ali exatamente para servir, né?
estão para cuidar do outro. Então, a gente precisa ter esse olhar atento mesmo, em tudo isso daí que você falou, tanto para aqueles que estão participando, como para os que estão servindo, né? Então, a gente tem essa função também, né, dentro da reunião de oração, sim. Perfeito. E eu acho que a gente, falando disso, a gente vai cumprindo o objetivo que a gente tinha, sabe, de trazer esses diálogos de uma forma online para poder atingir o maior número de pessoas possível, mas para trazer esse despertar. E antes eu acompanhava aqui, agora nós estamos em 24 pessoas, mas antes de cair para o primeiro link, nós estávamos em 42 pessoas. Uhum. Então, de todos nós que estamos aqui participando e estávamos antes, o importante é a gente chegar com esse olhar lá dentro do nosso grupo de oração, né? Se talvez a acolhida ainda não aconteça no seu grupo de oração, coloca isso como algo prioritário para que você comece a organizar isso, né? Ah, mas a gente está chegando no final do ano, né? Tem toda aquela dinâmica de fim de ano. Mas coloca como um planejamento, então, a partir de janeiro. Organiza agora nesse mês de dezembro com o seu núcleo de serviço. Ah, mas eu ainda tenho dúvidas. Procura a gente, entra em contato, a gente está aqui para ajudar, para auxiliar, que ainda nós temos algumas dioceses, Débora, que não tem ainda representante ou coordenador diocesano do Ministério de Promoção Humana. Mas não é por isso que a promoção humana não vai deixar de existir nos grupos de oração. Na verdade, eu sempre testemunho aqui, Maicon, aqui no estado de Goiás, na verdade, o Ministério de Promoção Humana, ele começou tem pouco mais de 6 anos, sabe? Ele começou com a primeira coordenadora, que foi a Fátima, ela coordenou por volta de, eram 4 anos da coordenação de um coordenador estadual, né, de um presidente do conselho, então ela coordenou 3 anos. E aí, agora, a minha coordenação, que foram 4 anos, né? E aí, assim, um breve testemunho, no ano de 2019, eu fui para o ENF, 2018, se não me engano, e aí eu até falava com a minha comadre, que era coordenadora da minha região aqui na época, né? Para qual ministério que eu vou? Aí ela falou, vai para o Ministério de Promoção Humana, eu acho que tem a ver com você, eu sou assistente social por formação, né? E aí ela falou, vai, eu acho que tem a ver com a sua profissão também, e eu fui. E no dia que eu fui, só estava eu e a Fátima, que na época era coordenadora do Ministério de Promoção Humana. E hoje eu falo assim, que de fato, assim, para mim foi um grande encontro, porque o Ministério de Promoção Humana é o ministério realmente do meu coração, né? Lógico que nós não somos servos de ministérios, nós somos servos do Senhor, né? Então, aquilo que for preciso fazer, a gente vai fazer. Mas é um ministério que eu entendo que se a gente desse o devido valor que ele tem, muitas coisas, aquilo que eu falei no início, muitas coisas a gente conseguiria sanar dentro das nossas realidades, assim, dos nossos grupos de oração, né? Porque eu falo assim, eu coordenei agora 4 anos o meu grupo de oração, que é um grupo pequeno, um grupo de uma média de 60 pessoas, eu falo que o pastoreio, ele é uma das grandes dificuldades, né? E aí, se todo mundo entendesse a importância desses serviços que compõem o Ministério de Promoção Humana, a gente conseguiria desenrolar várias coisas no nosso grupo de oração, né? Por que as pessoas param de frequentar as reuniões de oração? De ter esse crescimento? Muitas vezes porque são mal acolhidas, muitas vezes porque a pessoa, mesmo sem querer, às vezes fala que olhou com a cara feia para o outro, ou para porque deixou de ser pastoreado, né? A gente, na nossa humanidade, a gente não conseguiu cuidar do outro do jeito que deveria, né? Então, onde que estão esses serviços? Dentro do Ministério de Promoção Humana. Eu, particularmente, nunca ouvi falar, não vou mais porque não gostei de determinada pregação. Não vou mais para o grupo de oração porque fulano me olhou com a cara feia, entendeu? Fulano me maltratou. Então, esses serviços compõem o nosso ministério, né? E aí a gente precisa, de fato, desenvolver eles com qualidade, né? Para que esses problemas parem de acontecer na nossa reunião de oração, no nosso grupo de oração, e, de fato, a gente possa crescer, né? E as pessoas possam ter essa experiência mesmo, e a gente possa testemunhar esse amor mesmo, né? Que é fruto da nossa experiência, né? Da nossa experiência pessoal com Jesus, né? Amém. O caminho é esse mesmo, né?
E o importante é a gente não se limitar, né, porque às vezes a gente olha para a realidade do nosso grupo, e aqui eu sei que muitos, a realidade, são grupos de oração que são pequenos, e aí a gente fala assim, mas são tão poucos servos, e aí eu fico pensando que eu não tenho mais ninguém para colocar nesse serviço. Coloca todo mundo, né? Todos temos esse chamado, né, do olhar para o outro, do acolher. Então, se eu não tenho uma pessoa específica, vai todo mundo. No meu antigo grupo de oração, no meu grupo de oração anterior, não vou falar antigo, que eu estou há 1 ano e meio aqui nessa cidade, onde estou agora. Então, no grupo anterior, nós éramos em 5 pessoas, 5 servos. Então, para pregação, para música, para tudo. Tudo. Para tudo, né? Então, intercessão, enfim. O que a gente fez? A acolhida nós revezávamos. Nós revezávamos na acolhida. Então, todo dia, toda reunião de oração, tinha alguém responsável por ficar na acolhida, para ficar cuidando da dinâmica do grupo. E com o passar do tempo, quando foram chegando mais servos, a gente conseguiu deixar 2 pessoas dedicadas especificamente para a promoção humana, e ali eles cuidavam não só mais da acolhida, ajudavam na questão lá, a gente fazia essa listinha de participação, de presença, que a pessoa chegava, depois eu direcionava para estar fazendo o contato, enfim, né? Minha esposa, que sempre fala muito, né, nas pregações dela, e é uma máxima, né? Ter fé é dar o passo e esperar que Deus coloque o chão. Então, é ter essa visão ampliada e essa confiança no Senhor. Eu vou começar com aquilo que tem. Eu volto a falar isso, né? Porque é algo que eu vejo que é necessário aqui, conhecendo a realidade das dioceses aqui do estado, né? Então, dar esse passo, né? Eu acho que o grande fator de motivação que eu gostaria de deixar hoje para os irmãos que estão participando conosco, que vão ouvir depois a gravação, comece, né? Comece, inicie com aquilo que você tem, busque, venha conversar com a gente está aí para ajudar a estruturar, organizar. O importante é fazer com que aconteça, e não, muitas vezes a gente diz, mas eu não tenho, eu vou deixar de lado aqui para que não aconteça. Como a Débora falava, a promoção humana, quando ela acontece da forma que ela tem que acontecer, dentro dos nossos grupos de oração, seja no núcleo de serviços, seja na reunião de oração, ela vai tornar com que o serviço do grupo de oração ele tenha uma efetividade muito maior na verdadeira transformação da vida das pessoas, que é a caridade social, que a gente vai falar lá no último encontro. E assim, Michael, aqui a gente também tem essa ideia, entendeu? Somos nós mesmos que temos que fazer. Né? Então, se a gente tem um núcleo de 8 pessoas, fulano, que era do Ministério das Crianças, desistiu, não quer servir mais, o ministério vai acabar? Não, é nós mesmos que vamos para lá, entendeu? Então, de repente, se não tem alguém para começar, é alguém do núcleo mesmo, é alguém que já está ali servindo, né, que já tem essa experiência com o Senhor, e a partir daí as pessoas vão enxergando, nossa, a gente falava sobre isso aqui no próprio estado de Goiás, né, ainda está engatinhando, a gente precisa avançar muito, mas, por exemplo, antes a gente fazia um workshop na própria Arquidiocese de Goiânia, tinha 5 pessoas do Ministério de Promoção Humana, hoje a gente já conseguiu fazer workshop também com 40, com 50 pessoas que, de fato, participam, né, que estão servindo nesse ministério hoje. Talvez não esteja tão estruturado como poderia estar, mas já são serviços que acontecem, serviço da acolhida, serviço do pastoreio, que já acontece dentro do grupo de oração, né? Então, eu penso que é a gente entender isso mesmo. Se nós somos os servos, somos nós que estamos lá para o grupo de oração acontecer, é a gente mesmo que vai fazer, né? Claro que com esse cuidado, né? A gente aprende, a gente lê, e é isso que você está falando, né? Estamos aqui para isso mesmo, para fazer acontecer, né? No nosso grupo de oração, nesses anos agora, os meus 2 anos de coordenação iniciais foram os 2 anos da pandemia, né? Então, a gente teve que se desdobrar aqui para acolher esse povo. A gente não ficou nenhuma quinta-feira sem ter reunião de oração.
fechou tudo na segunda-feira, na primeira quinta-feira já teve uma ideia lá, vamos fazer online, a gente não sabia nem como fazer online, né? E aí não conseguia ver o povo, a gente começou a fazer uma carreata do amor, começamos a visitar esse povo nas casas, a gente levava um bombom, colocava lá no portão, né? Com máscara, e a gente começou a cuidar desse povo assim, as pessoas continuaram se sentindo amadas, né, pelo grupo de oração. Então, a gente precisa, de fato, ter essa iniciativa, né, dar esses passos. Ah, se não está acontecendo no meu grupo de oração, então eu que vou fazer acontecer, né? Eu vou dar esse primeiro passo. Então, é importante a gente ter isso em mente, né, que a gente pode fazer, sim. Basta a gente dar abertura, né, para o Espírito Santo agir em nós. É isso mesmo, é estar abertos, né, estar prontos, né, assim como Maria, né, eis-me aqui, e o Senhor faz, né? Irmãos, a gente já está avançando um pouco, né, na nossa proposta de horário, embora quando começamos mesmo a parte formativa era 9h20, então dentro de 1 hora a gente ainda está, né? Mas eu queria ainda perguntar se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação, senão a gente já vai estar encaminhando para o final do nosso encontro de hoje. O povo tá tímido hoje, Débora. Tu deu sorte, viu? Semana passada, semana passada teve mais gente se prontificando aí, perguntando. Ai, ai. Marco, só aproveitando assim e colocar em... Pode falar, irmão. Quando você falava da acolhida, assim como quando a gente pratica caridade, é a gente que faz a caridade que sente bem, acolher, observar, receber, fazer bem para... Faz o serviço também, né? Cortando. Cortou um pouco seu áudio, mas se eu entendi bem, tu frisou sobre a importância de cada membro do núcleo de serviço também estar disposto e atuar na acolhida do grupo de oração, é isso, né, Sueli? É esse comentário que eu queria fazer. Ele falou sobre a caridade, né, irmão? Caridade. Oi? Quando a gente pratica a caridade, faz bem para a gente, né? Ele falou assim, um pouquinho sobre a caridade, sobre o servir, né? Para você, de repente, você está... É isso, né? Nessa linha. Perfeito. Amém, irmão. Obrigado pela colocação. Bom, irmãos, então a gente vai chegando, né, ao final do nosso diálogo de hoje, né? A vontade é continuar, porque é sempre muito enriquecedor, e a Débora trouxe tão bem esse assunto para a gente, explanando, colocando da sua vivência dentro, né, deste ministério, e a vontade é continuar conversando mais, viu, Débora? Mas... A gente pode marcar outro momento. Exatamente. Viu? A gente não precisa nem pedir, assim, a gente só deixa para a pessoa falar, né? Mas... É isso mesmo. Débora, quero te agradecer, né? Em nome da Renovação Carismática Católica aqui de Santa Catarina, do Ministério de Promoção Humana aqui do nosso estado, pelo teu sim, pela tua disponibilidade, né, pela tua docilidade em estar atendendo esse chamado também, que é um chamado do Senhor, né? E dizer o meu muito obrigado, minha irmã, tá? Muito obrigado por todo esse momento dessa noite, foi muito enriquecedor para nós, e tenho certeza que muitos corações, assim como o meu, quando ouviam você falando, se sentiram abrasados, né? E ainda mais chamados a exercitar e fazer com que esse ministério aconteça nas suas realidades. Amém, eu que agradeço vocês, né?
E assim, é isso que a gente falava mesmo, o Ministério de Promoção Humana, eu brinco aqui, eu falo que é o Ministério do Coração de Deus, eu sei que os outros são, mas esse é mais especial. Então, assim, agradecer vocês mesmo, vou printar aqui o rostinho de vocês, quero ver vocês no ENF, viu? Porque é de fato muito especial para nós, né? Assim, eu acho que é onde a gente consegue enxergar mesmo de fato o movimento qual nós fazemos parte, né? Temos a certeza que é de Deus, né? É um desejo de Deus mesmo, e esse ministério, assim, é o ministério do cuidado, né? Aquele que a gente pode amar, que a gente pode, mesmo nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, né? Olhar para o outro e dizer para ele que ele pode contar conosco, né? Que a gente está junto. A gente sempre fala aqui que junto é mais fácil, né? A dificuldade, as lutas, as dificuldades diárias nós vamos passar sempre. Mas junto com o outro, com o nosso grupo de oração, com aqueles que servem, com aqueles que estão chegando, realmente é mais fácil, né? Então, eu penso que foi por isso que Deus nos fez assim, irmão, né? Para que nós estejamos juntos mesmo. Então, eu vejo que esse ministério é o que nos mostra isso, né? Esse acolhimento, esse cuidado com o outro, esse pastoreio. Então, assim, para mim é uma graça estar aqui no meio de vocês, né? Que Deus continue abençoando cada um na sua realidade mesmo, né? A gente sabe das nossas lutas, das dificuldades que nós enfrentamos, mas o Senhor é aquele que vai à frente de tudo, né? Amém, irmã. Louvado seja Deus, né? Quero agradecer também a cada irmão, né, de cada cantinho do nosso estado que pôde estar aqui com a gente em mais um encontro, mais uma conversa, em mais um diálogo, né, de promoção humana. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Então a gente vai encerrando por aqui essa noite, mas não esquecendo que na próxima terça-feira, dia 5/12, às 21 horas, nós temos mais um encontro, mais um diálogo sobre promoção humana. E dessa vez nós vamos falar sobre o pastoreio dentro dos nossos grupos de oração, que é mais um dos pilares do nosso Ministério de Promoção Humana. Então convide, né? Convide também os irmãos do seu grupo de oração, da sua diocese, para estar participando conosco. Amém? Amém. E o dia que vocês vierem em Goiânia, vem aqui no meu grupo de oração, que eu vou acolher vocês lá. Só se tiver piqui. Ah, tem. Tem? Então tá bom. Tem piqui. Aqui a gente arruma piqui o ano todo. Né? Maravilha. Tá certo. Gente, irmão, Deus abençoe vocês, então. Boa noite. Amém. Nós estivemos, né, e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês e que Maria Santíssima seja a nossa intercessora e a nossa protetora. Que Deus abençoe. Uma boa noite, irmãos. Amém. Tchau, tchau. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite.